Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Quem fala é o Daniel, médico pela FEMA, e hoje nós vamos continuar então nosso tópico sobre hepatologia. Então a gente está analisando as doenças do fígado. Nós tivemos uma aula de abertura sobre esse tema e hoje nós vamos discutir as hepatites virais. Eu gostaria de trazer para vocês o seguinte: eu acho bem interessante como alguns cursinhos propõem estudar hepato, porque a gente partiu da hepatologia geral. Confere? Nós analisamos, inclusive, algumas imagens da radiologia. Agora a gente vai discutir hepatite viral. E por que essa análise ela é tão interessante do ponto de vista didático? Porque a partir daqui a gente abre margem para um outro tema que se chama cirrose. O que é cirrose? Cirrose é a doença crônica do fígado. Ela é definida do ponto de vista histológico, através da biópsia, certo? Que é o padrão ouro, de uma lesão, então, que dura mais de 6 meses, né? E a cirrose, ela tem várias etiologias, várias entidades clínicas, incluindo a hepatite viral. Mas a cirrose, ela pode surgir em decorrência das doenças, ou melhor, da lesão alcoólica, então o efeito do álcool sobre o fígado, ou mesmo a gordura, ou ainda outras condições genéticas, tudo bem? E aí, depois dessa aula de hepatite viral, nós vamos ter uma aula, então, a respeito de cirrose. Em sequência disso, nós vamos discorrer sobre insuficiência hepática e depois sobre ascite, PBE e por aí diante. Tudo bem? Por que eu trago essa análise aqui para vocês? Porque com esse quadro geral, nós sempre vamos trabalhar no sentido de revisão, ou seja, essa aula de hepatite viral começa com uma retomada de conceitos da última aula sobre hepatologia. Então, alguns conceitos, inclusive, que eu vou corrigir ou deixar mais fixo na cabeça de vocês. Quando a gente fala de fígado, nós falamos que o fígado, esse órgão bonito aqui, ele é dividido também de acordo com os seus lobos, certo? Então, se a gente tem a classificação de Cuny, você tem o lobo 1, que é o lobo caudado, o lobo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque ela segue essa sequência aqui. E eu trago essa imagem de novo, porque isso é muito importante para a gente entender o decorrer desse encaixe, ou seja, quando a gente for analisar cirrose, insuficiência hepática, que está muito atrelado também à hepatite viral, como uma das entidades clínicas, ou uma das etiopatogenias, né, etiologias, nós temos que ter em mente essa imagem de novo, porque boa parte das questões hoje trazem aí o conceito de radiologia e você tem que ter isso bem fixo para determinar alguns procedimentos, inclusive cirúrgicos, tá? Então, de novo, nós podemos ver o fígado de uma maneira mais ampla, certo? Como o lobo esquerdo, o lobo direito, o ligamento redondo aqui abaixo, o diafragma, enfim. E depois essa visão sobre os lobos hepáticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Como a gente está vendo essa relação de frente, então aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Essa divisão, inclusive, ela segue a veia hepática média, ou seja, nós dividimos o fígado na passagem da veia hepática média, e aí nós temos, então, o lobo direito, como eu já descrevi, o lobo esquerdo, e nós podemos dividir ainda, numa visão mais vertical, o lobo quinto e oitavo, então aqui, ó, e aqui também, de acordo com a cisura direita da veia hepática direita, ou seja, se a gente analisar o lobo quinto e o lobo oitavo, eles são mais anteriores e esses aqui são mais posteriores, estão mais para trás. E aqui no meio nós temos a veia hepática direita. Eu já fiz questão
dessa relação anatômica, tudo bem? E nós temos também procedimentos cirúrgicos que consistem na retirada de algumas porções do fígado. Quando a gente fala de trissegmenectomia hepática ou lobectomia estendida, quando é o procedimento à direita, você faz a retirada do lobo quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então inclui uma porção aqui do lobo esquerdo, tá? Que é o lobo quarto, que ele é um pouquinho mais anteriorizado, tá? Já uma lobectomia estendida à esquerda, você faz a retirada do 2, 3, 4, 5, 8 e pode incluir ainda o lobo caudado, tá? Que é o 1. Agora, uma hepatectomia, lobectomia hepática, hemihepatectomia, ela já é mais direcionada até pelo lado mesmo. Então, a direita vai ser basicamente o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, e a esquerda só esses aqui. Tudo bem? Maravilha. Eu digo isso de novo porque eu já fiz bastante questão disso. É uma coisa um tanto quanto chata de decorar, mas quanto mais você tiver essas imagens aqui na cabeça, mais chance você tem de acertar, inclusive depois as questões sobre radiologia, que trazem depois tomografias, enfim, que você tem que entender qual lobo que você está olhando, até para identificar um câncer, para identificar uma lesão qualquer. Tudo bem? E aqui nós temos uma relação que eu não falei tanto na última aula, que é justamente sobre a árvore biliar, e isso vai depois trazer uma discussão para a gente sobre pedra na vesícula, sobre pedra no colédoco, sobre câncer. Uma das aulas que a gente vai ter lá para frente é câncer, então a gente vai ter que entender se esse câncer é do fígado, se ele é do pâncreas, se ele é do duodeno, que às vezes você tem um câncer invadindo toda essa região e os sintomas são muito próximos, né, como a icterícia. Muito bem. Então, uma breve retomada, e aí também um fundamento que eu trago para vocês de novo, antes da gente falar de hepatite viral, que é o hepatograma. O que é o hepatograma? São os exames que falam a respeito do fígado. A gente divide isso nas enzimas hepáticas, gama-GT, fosfatase alcalina, TGO e TGP, e as provas de função hepática, com a bilirrubina, albumina, INR e dosagem de amônia. Tudo bem? Vamos lá. Retomando então, paciente de 36 anos, em tratamento para depressão, enfim, vou pular um pouco dessa discussão aqui. A tomografia fala de adenoma hepático. A gente vai ter uma aula para falar de adenoma hepático. Inclusive, isso é relacionado ao fato dela ser uma mulher, ser uma obesa e também usar anticoncepcional oral, tá? E aí o paciente indicou uma hepatectomia esquerda. Então, qual o segmento que ela vai tirar? Segmento 2, 3, 4A, 4B. A gente pode ainda analisar como duas porções do segmento 4, de acordo com a tabela que eu mostrei agora há pouco. E uma outra relação aqui, uma outra questão, paciente de 35 anos, ele investiga então um quadro de icterícia e dor abdominal. Ele passa por um exame, e aí a gente tem que entender que exame que é esse e qual é essa estrutura aqui. Nós estamos falando de uma CPRE, uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, e esse aqui é o ducto cístico. De novo, esse daqui é o ducto cístico, esse é o famoso colédoco, essa aqui é a árvore biliar intrahepática, então dentro do fígado. Esse aqui é o ducto pancreático principal de Wilson, né? Se você analisar essa imagem aqui novamente, isso faz muito sentido, né? Muito bem. Vamos então falar sobre hepatite viral. Muito bem, como eu já disse na outra aula, eu ainda estou fazendo alguns testes, porque eu faço muitas minhas aulas aqui no à mão, ou mesmo pelo GoodNotes, e a minha letra não é muito legível, então eu fui transformando todo o meu conteúdo à mão em conteúdos pela inteligência artificial, mas isso aqui é a minha aula mesmo. Eu escrevi, eu tenho tudo isso num caderno, e ele foi transformando numa letra mais legível. Então, em alguns momentos, a estética vai estar um pouco diferente, tá? Mas vamos lá. Hepatite viral. Nós temos vários vírus que podem lesionar o fígado. Tudo bem? E a preocupação existe porque dentro da pediatria e da ginecologia esse assunto ganha mais peso. Nós temos algumas condições que podem afetar uma gestante para a criança. Essa criança pode nascer com vírus dentro do fígado e isso pode
cronificar, tornando aí esse fígado um fígado cirrótico. Mas a maioria das condições são autolimitadas. Se essa lesão dura mais de 6 meses, se a infecção dura mais de 6 meses, nós estamos falando de uma condição crônica. Mas se existem vários vírus, que vírus são esses? A gente tem os vírus tipo A, B, C, D e E. Tudo bem? Há outros vírus que também podem lesionar o fígado? Claro, vírus da febre amarela, vírus da rubéola, mas quando nós estamos falando de hepatite viral, nós estamos falando do vírus A ao E. Tudo bem? O quadro clínico desses pacientes pode ser desde um assintomático até uma hepatite fulminante. Mas nós temos as 3 fases estereotipadas, que vão variar de acordo com a intensidade e tempo. A fase prodrômica, da ictérica e a de convalescência. E de modo bem geral, assim, generalizando bem essa relação, os sintomas iniciais desses vírus vão ser muito gastrointestinais sistêmicos, parecendo até uma gripe forte. Essa daqui é uma tabela bem interessante, antes da gente discutir vírus a vírus, que resume boa parte da nossa aula. Ou seja, o vírus A, a gente vai analisar já no próximo slide, na próxima imagem, ela tem uma transmissão fecal-oral e ela não cronifica. É muito raro gerar uma hepatite crônica e depois um fígado cirrótico. Já o vírus do tipo B, que tem a transmissão vertical, horizontal, sexual, enfim, essa sim tem a forma crônica. E se ela infectar um RN, a chance disso aqui cronificar é de 90%. Já no adulto é de 5 a 10%. Isso aqui chove em prova e essa é uma informação muito importante. Já o vírus do tipo C, está muito relacionada à hemotransfusão, ela também cronifica, e olha que interessante, é uma relação invertida. Enquanto no vírus do tipo B, se um adulto for acometido, 5 a 10% cronifica, já no vírus tipo C, de 80 a 90% tem a chance de cronificar e desenvolver a cirrose. A vírus do tipo D, quando a gente pensar no vírus do tipo D, a gente está falando também do tipo B, porque ela basicamente precisa do vírus do tipo B para acontecer. E aí, que não é muito comum no Brasil, é raro, ela também tem uma transmissão fecal-oral e raramente cronifica. Muito bem. Para a gente entender aqui a relação geral dos sintomas das hepatites virais, antes até da gente falar do vírus do tipo A, nós temos a chamada fase prodômica, que é o pródromo de uma doença. São sintomas gerais e inespecíficos. E aqui esses vírus, no comecinho, eles são muito parecidos, né? O vírus tipo A, B ou C. São sintomas gastrointestinais, mal-estar, astenia, vômito, cefaleia. Alguns pacientes podem ter ali uma urticária, tá? Depois dessa fase, o paciente evolui para uma fase de icterícia, que ela pode ou não acontecer, vai depender de qual vírus que é. E por fim, nós temos uma fase de convalescência, que aí o paciente pode melhorar ou entrar numa fase crônica da doença. Muito bem. Numa visão geral também, o hemograma dos pacientes acometidos por hepatites virais, você pode ter leucopenia, queda de neutrófilo, tudo bem? Um hepatograma que aumenta até 10 vezes aqui os valores de ALT e AST, né, TGO e TGP, mas o aumento dessas condições, desses elementos, não tem relação com a magnitude da lesão hepática. Isso aqui é uma pegadinha, inclusive, de prova, ok? Nós temos também a icterícia, pode estar presente em algumas hepatites virais, e aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, principalmente hepatite do tipo A. Se essa condição cronificar, você pode ter outras alterações no fígado, a depender de ser um tipo B ou tipo C, e aí você consegue depois analisar a cirrose desse paciente, mas é tema mais para a próxima aula. Muito bem. Vamos falar então da hepatite viral A, que era também conhecida como icterícia catarral epidêmica. Ela tem curta duração, é uma alta infectividade e olha que beleza, maravilha, a evolução é benigna. Nós estamos falando aqui de um vírus de RNA sem envelope, ok? Que tem 6 genótipos diferentes, mas só um que gera hepatite viral A, tá? Epidemiologicamente falando, a gente está falando de uma doença que acomete mais crianças, certo? Transmissão fecal-oral, então a gente tem que pensar em ensinamento básico, ou, raramente, contato interpessoal, então relações sexuais, e sempre pensar em baixa higiene.
Qual é a patogenia aqui? Essa hepatite pelo vírus A, do tipo A, ela é resistente, então, ao trato gastrointestinal, ela consegue atravessar o sistema porta, chegar nos hepatócitos, se replicar aqui, e aí depois você tem altos títulos virais nas fezes. E é por isso que a contaminação ela é fecal oral. O vírus não é diretamente lesivo ao tecido do fígado, tá? É uma lesão frente à reação do próprio corpo, CD8+. E dificilmente ela gera sintomas extrahepáticos, ok? O interessante também é que nós tivemos alguns surtos, ou temos alguns surtos, que fogem do padrão de transmissão fecal oral, pensando em saneamento básico. Nós temos de tempos em tempos surtos relacionados à transmissão sexual, principalmente entre homens. Né? Então, homens que fazem sexo com homens, né? Tem até essa relação na saúde. Ok? Qual é a manifestação clínica de um paciente com hepatite A? Ela começa aqui com uma relação muito próxima de uma gripe, ok? E 70% dos adultos podem desenvolver icterícia. Esse é um dado muito importante, tá? É a hepatite viral que mais gera síndrome colestática intrahepática, ou seja, das hepatites virais, essa é a mais que gera prurido, colúria, que é a urina cor de Coca-Cola, e acolia. Tudo bem? Que é as fezes esbranquiçadas. Se você não sabe muito bem o que é isso, dê uma olhada na última aula, a gente falou bastante dessa relação. O diagnóstico, pensando que é uma doença autolimitada, benigna, que não cronifica, a gente pensa muito na relação aqui dos anticorpos, né? Então você tem um período de incubação de 15 a 50 dias e o IgM ele pode persistir positivo por até 3, 6 meses e o IgG por tempo indefinido. O tratamento desse paciente é sintomático e não consumir álcool por 6 meses. Tá? Repouso, você pode evitar drogas hepatotóxicas como paracetamol. E como pouquíssimos pacientes evoluem para uma relação de cronificação ou sequela, esse aqui acaba sendo um tratamento mesmo, você não precisa ficar inventando moda. A gente pode pensar, numa visão mais macro, lá da saúde coletiva, em melhorar o saneamento básico e afastar crianças em creche quando uma criança está confirmado o diagnóstico. Tá? A transmissão desse vírus ele ocorre 2 semanas antes dos sintomas e 1 semana após a icterícia. E essa aqui é a relação do período de incubação da hepatite, tá bom? E também a chamada profilaxia de pré-exposição, ou seja, quando que a gente faz vacina, a gente faz uma imunização do vírus inativado, a gente faz a vacina IM até 4 anos, 11 meses e 29 dias, tudo bem? Exceção, se for acima de 4 anos, pacientes com coagulopatia, portador de HIV, militares, enfim. E nós temos aqui uma divergência de literatura. Quantas doses a gente vacina uma criança, né? O Ministério da Saúde fala que é uma dose única aos 15 meses, já a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que é uma dose ao ano de vida e depois uma reforço 1 ano e meio, 18 meses. Maravilha. Nós também temos uma profilaxia pós-exposição que não é feita pelo Ministério da Saúde. Eu reforço isso daqui porque eu aprendi isso aqui fazendo questão. Às vezes a questão alternativa coloca para a gente que a profilaxia pós-exposição é obrigatória, mas se ela não incluir o Ministério da Saúde ou não especificar se é uma relação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a coisa se complica, porque essa profilaxia pós-exposição não é feita pelo Ministério da Saúde. Mas se você realizar, ela acontece entre 12 meses e 40 anos, é uma dose única da vacina anti-hepatite A inativada, e abaixo de 12 meses se você faz uma imunoglobulina isolada, tudo bem? Para pacientes específicos. Seguindo aqui, a gente chega na hepatite viral B, que provavelmente é mais importante para a gente na medicina, ao lado da hepatite C. Nós estamos falando aqui do único vírus hepatotrópico de DNA, certo? Nós temos 10 genótipos diferentes no Brasil, e os mais comuns são A, D, F e C. E o tipo F é o que tem o maior risco de gerar um hepatocarcinoma, ou seja, ser um fator de câncer. A estrutura do vírus B, na hepatite, ela tem essa imagem aqui, que é interessante até para a gente entender o que eu julgo ser um fator
mais complicado ou que mais cai nas provas de medicina, que é a análise frente aos anticorpos, aos antígenos e interpretar algumas tabelas. Por quê? Quando nós olhamos a estrutura do vírus tipo B aqui, nós temos que o envelope lipoproteico dele manifesta o antígeno de superfície, que a gente chama de HBsAg. A presença do HBsAg produz, então, o corpo produz frente a esse anticorpo, frente a esse antígeno, perdão, uma imunoglobulina chamada anti-HBs. E o anti-HBs neutraliza esse antígeno e é, então, talvez um marcador de cura, se a gente pudesse resumir. Já no núcleo, no core denso, certo? Na região central desse vírus, nós temos o HBsAg. Nós não conseguimos identificar esse antígeno porque ele não está na corrente sanguínea, mas o corpo ele produz um antígeno não neutralizante contra esse marcador, contra esse antígeno, que é o anti-HBc, que pode ser IgM ou IgG, se ele for recente ou se ele for crônico, se ele for mais antigo, certo? Ele é o principal marcador da infecção, por assim dizer. E o antígeno E, ele é apenas secretado, HBAg, quando o vírus está em alta replicação, você tem uma alta infectividade. E aí você também tem um anticorpo, o anti-HBe, que é neutralizante, que reduz a infectividade. Apesar disso parecer muito confuso no primeiro momento, ao longo da aula isso vai ficar mais fácil, porque a intenção é entender se o paciente foi vacinado, e aí ele vai ter esse anti-HBs positivo e só isso, ou se esse paciente ele está com a doença ativa, ele vai positivar para esse sujeito, ou se ele se curou, por exemplo, ele tem um anti-HBc IgG positivo, um anti-HBs positivo e todo o restante negativo. Ou ainda, o paciente está na fase muito aguda da doença e esse sujeito aqui está positivo. Quando a gente discutir as questões com mais calma, isso aqui vai ficar bem mais claro, tá bom? Ou ainda nessa relação aqui, HBsAg, se você quiser tirar um print, essa imagem é bem interessante. É o antígeno da superfície, ele marca então a presença do vírus. Já o seu anticorpo neutralizante seria uma espécie de cura, um marcador de cura, muito entre aspas aí. Já o HBsAg, que não está no sangue, nós temos o anticorpo dele, que é não neutralizante, mas que indica o contato com o vírus. Ele seria o principal marcador da infecção. O HBAg, como eu acabei de falar, a presença dele indica a alta replicação. E nós vamos discutir depois também a questão da carga viral. Além dos anticorpos e antígenos em si, nós também temos a contagem do próprio vírus no sangue, que vai direcionar uma conduta a outra, tá? De que forma o vírus do tipo B é transmitido? Principalmente via sexual. Mas nós também temos a importância da transmissão percutânea e também a hemotransfusão e transplante de órgãos na década de 60. Daniel, isso é importante? Sim. Acredite se quiser, porque a hepatite C ela teve seu ápice na hemotransfusão na década de 80. 20 anos de diferença uma para outra. E isso já caiu em prova. Tudo bem? Se nós temos uma gestante e depois uma parturiente, depois uma lactente, uma mãe que está amamentando a criança com hepatite B, essa mãe ela pode transmitir pelo leite? Não. Essa mãe ela pode amamentar mesmo com a sorologia positiva, tá certo? Maravilha. Agora, uma relação importante de mãe para filho é a transmissão vertical, porque se durante o parto, momento perinatal, durante o parto, você tiver esse contato aqui, essa criança tem chance de cronificar e 90% depois dessas crianças podem cronificar e ter cirrose, né, como a gente já falou no começo da aula, certo? Muito bem. O risco de transmissão vertical, então, numa mãe agudamente infectada, no segundo terceiro trimestre, é de 60%. Uma mãe cronicamente infectada, se tiver uma alta replicação viral, você vai para 90%. Se fizer o que a gente vai discutir lá para frente, que é a profilaxia, imunoprofilaxia, esse risco cai em 90%. Tudo bem. Sei que é muita informação, mas ao longo da nossa discussão das questões isso vai ficar bem mais fácil. Hepatite viral B. Vamos analisar algumas relações aqui. Como a gente já falou na hepatite A, para a hepatite B vale a mesma coisa,
que ela não é diretamente hepatotóxica, tá? Mas a resposta imune é insuficiente e aí você tem, então, mais chance de cronificar. Por isso até que esse paciente tem pouco nenhuma icterícia, certo? Maravilha. Nós temos algumas fases aqui frente à história natural da doença. Ou seja, no primeiro momento do contágio existe a fase de soroconversão. O HBsAg surge e aí se você pegar o sangue do paciente, você consegue identificar a positividade desse antígeno, antes até mesmo de qualquer sintoma. Depois nós temos um período chamado de incubação. Durante essa incubação, nós temos o aumento do anti-HBC IgM, os sintomas aparecem e você também tem o aumento das aminotransferases. E aí nós temos a relação também das 3 fases clínicas. Cada uma dura ali poucas semanas. A gente tem a fase prodômica, que você tem os aumentos então das aminotransferases e dos anticorpos anti-HBC. Depois nós temos uma fase ictérica, a fase de convalescência e ainda uma janela imunológica, ou seja, que é uma curta duração. Nesse momento, o paciente está infectado, mas o HBsAg está negativo, porque o corpo começou a combater essa relação aqui, tá? Maravilha. E depois a fase escritora. A história natural da doença e a análise daquela tabela culmina nesse resumo aqui, tá? Nós temos, então, os marcadores, ou seja, nós temos a presença das entidades clínicas e a sorologia do paciente. Se o paciente está com uma hepatite B aguda, ele tem o marcador HBsAg positivo, ele tem o marcador de replicação positivo, ele tem o anti-HBC IgM positivo, e esse IgG pode ter positivo ou negativo. Agora, o anti-HBS que neutraliza o marcador de infecção está ainda negativo. Já numa chamada crônica ativa, ou seja, o paciente se infectou com o vírus, está mais 6 meses positivado e ele continua se replicando, aqui nós temos o HBsAg positivo, o marcador replicativo também positivo e o IgG positivo. Já num paciente que está cronicamente infectado pela hepatite B, mas está inativo, ele está quietinho, esse HBAg está negativo porque ele não está se replicando. E o anti-HBS pode ou não estar positivo. Já a vacinação, ele não vai ter nenhum desses marcadores aqui positivos. Ele vai ter o anti-HBS, porque ele gerou, então, uma resposta frente ao antígeno da infecção. Muito bem. Quais são as manifestações clínicas no paciente com hepatite viral B? Na pediatria, você tem menos sintomas, menos icterícia, mas alta chance de cronificação. E no adulto é justamente o contrário, tá? Você tem algumas formas evolutivas desse paciente. Ele pode ser assintomático, ou seja, só ter a aminotransferase aumentada e a presença das sorologias. Esse paciente pode não ter icterícia e o paciente tem uma aminotransferase acima de 500 unidades por litro e tem sintomas próximos a uma gripe. Você pode ter o quadro mais clássico, em que 30% ali vai ter uma icterícia, e ainda tem uma minoria que evolui para uma fase colestática, ou seja, prurido, colúria e acolhia fecal. A hepatite B também apresenta as manifestações extrahepáticas, ou seja, manifestações além do fígado. A exemplo de condições neurológicas da parede vascular, síndrome de Guillain-Barré, pleurite, pericardite e a poliartrite nodosa, que gera uma agressão à parede vascular. É uma inflamação necrotizante das artérias de médio calibre, tá bom? Gerando trombose, estenose, por aí vai. Nós também temos as glomerulopatias, e isso também é uma questão que diferencia os meninos dos homens, porque a hepatite B ela gera uma glomerulonefrite membranosa. Você tem um depósito de imunocomplexo e complemento no mesângio e na membrana basal glomerular. Nas crianças, isso pode gerar uma lesão renal aguda que regride espontaneamente, mas nos adultos isso pode ser que 1/3 evoluindo para insuficiência renal. Na dermatologia, a gente tem a acrodermatite papular, que é a doença de Guillain-Croce, tá bom? São lesões monomórficas em face aqui nessa imagem, tá bom? E é uma erupção, então, não pruriginosa e simétrica, ok? Mais comum em crianças. Maravilha. Se a gente resume toda essa relação, se você tem um paciente com suspeita clínica ou fator de risco, nós vamos avaliar
o hepatograma e também pedir a sorologia. Interessante aqui, importante, você não vai pedir só o vírus da hepatite B. Você vai investigar a hepatite A, você vai investigar a hepatite C. Tudo bem? E aí você pede a sorologia do paciente que você está suspeitando porque ele teve sexo protegido, porque ele apresentou sintomas inespecíficos de gripe associados à icterícia e tem comportamentos de risco. E aí você pede sorologia e a gente chega de novo nesse quadro. Esse daqui é o quadro da prova, tá? Ele vai às vezes apresentar para você, por exemplo, essa imagem aqui e falar: esse paciente é agudo ou ele foi vacinado? Ou vai mostrar um paciente com essa sorologia aqui e perguntar se ele está vacinado ou ele está com uma infecção crônica. Isso daqui, pessoal, se aprende muito com questão, mas seguindo aquela relação que a gente discutiu até agora. História natural da doença, hepatite B aguda. Se for um paciente adulto, 90 e 95% dos casos vai ter uma cura, ou seja, vai formar um anti-HBs e 5 a 10% vai cronificar. O portador crônico tem um HBsAg positivo por mais de 6 meses. Ele pode ainda curar, ele pode se tornar um portador assintomático ou pode virar uma hepatite crônica, evoluir para uma cirrose e chegar no carcinoma, tá? Agora, a relação das crianças, como a gente vem falando, 90% dos recém-nascidos vão cronificar e crianças abaixo de 4 anos, acima de 1 ano, de 20 a 40 podem cronificar também. Então, de novo, vou ficar batendo nessa tecla dos marcadores. Como é que a gente interpreta essas relações? Tem um HBsAg positivo, então o vírus está presente, certo? Se a gente pede um marcador de replicação e ele vem positivo, esse paciente está replicando, ele está numa fase muito aguda da doença. Se ele tem o HBsAg negativo, é menor replicação. O anti-HBc IgM, a gente está falando de uma relação recente. Se ele tiver esse positivo, é uma infecção aguda, tá bom? Em menos de 6 meses isso vai desaparecer, vai ficar negativo. Agora, se o paciente tem o HBc IgG positivo, isso significa que o paciente já teve contato com o vírus. Isso pode significar que o paciente está numa fase crônica, e aí depende se esse sujeito está positivo, ou se tudo tiver negativo, como, por exemplo, o HBsAg estiver negativo e o anti-HBs estiver positivo, quer dizer que esse paciente foi curado, ok? O anti-HBs positivo significa imunidade. Mas, se esse anti-HBc for negativo, quer dizer que ele não teve contato com o vírus. Isso vem da vacina. Se ele tiver um anti-HBc positivo, então ele adquiriu a imunidade graças à infecção passada, ok? Laboratorialmente falando, a gente tem o aumento das aminotransferases, como a gente já falou, e também uma relação também que é a carga viral, ou seja, a gente consegue dosar via técnica PCR quanto de hepatite B você tem no sangue desse paciente, tá certo? Muito bem. E aí a profilaxia pré-exposição. Então, a vacina, tá? A vacina a gente tem para todos. Na pediatria, a gente vai discutir isso com mais calma, mas a posologia é uma dose ao nascimento até 12 horas, segunda dose é um mês, terceira dose aos 6 meses, alguns esquemas, a quarta dose aos 15 meses, tá? Aqui nós não dosamos depois do anti-HBs para ver se o paciente teve uma conversão da vacina. No geral, se o paciente nunca foi imunizado por hepatite B, a gente faz a dose agora, depois de 1 mês e ao 6º mês. Então seriam 3 doses. E se o paciente for imunodeprimido, a gente dobra a quantidade de doses, né? Se o paciente, após 3 doses, tem o anti-HBs, ou seja, o marcador de imunidade, vamos dizer assim, ainda abaixo de 10 miliunidades por ml, então ele é um não respondedor. Então ele tem mais suscetibilidade de ser infectado pela hepatite B. Já a profilaxia pós-exposição, cai bastante também, é quando a gente faz o uso da imunoglobulina humana anti-HBV. A gente chega nos pacientes que foram recentemente vacinados, certo? Com alto título de anti-HBs, e usa então isso para a técnica de profilaxia pós-exposição, ou seja, acidentes biológicos. Vamos imaginar que você é estudante de medicina e você está com um paciente lá e você se corta com material pérfuro cortante que você utilizou nesse paciente. Então a gente tem que ver o paciente fonte, certo? O paciente seu ali na frente. Se ele tiver o HBsAg não reagente ou desconhecido, você tem que ver você mesmo, né?
Se você não é vacinado ou imunização completa, você completa o esquema em 3 doses, tá? E a imunoglobulina aqui não é indicada. Se esse paciente que você estava manipulando, ele é HBsAg positivo, ou seja, ele tem hepatite B atual, né? Não sei se ele cura, se ele está numa fase crônica ativa, não importa. Aí a gente avalia o paciente exposto, né? No caso, você que se machucou, a vacinação sua. Se você tiver a vacinação completa, você tem que ver se você tem uma resposta adequada a isso. Você mede o seu anti-HBs. Geralmente você para ali, tá? Você não faz basicamente nada. Se for um paciente com anti-HBs abaixo de 10, então você revacina com as 3 doses e faz também a imunoglobulina. Se você tiver uma vacinação incompleta, você completa o esquema de 3 doses e faz a imunoglobulina. E se for um paciente não vacinado, você completa também as doses e faz a imunoglobulina. Tá certo? Muito bem, preferi fazer esse processo em até 7 dias, tá? Começar tudo isso aqui. Já no paciente recém-nascido, quando a gente fala de transmissão vertical, ou seja, a mãe que está com a sorologia positiva, todo RN, todo exposto em até 12 horas de vida, ele recebe as duas coisas. Ele recebe imunoglobulina, uma dose IM, tá? 0,5 ml, e recebe a primeira dose monovalente IM em um local diferente. E depois você vai completando o esquema vacinal, certo? Maravilha. Outras situações aqui para a gente entender a sorologia desse paciente. Uma paciente gestante que tem a sorologia positiva e tem uma alta carga viral, ou seja, ela está com HB e AG positivo, ou a carga viral está acima de 200 mil. O que a gente faz com essa paciente? A partir da 28ª semana, então terceiro trimestre, a gente administra tenofovir 300 mg por dia, tá? Maravilha. Hepatite B, tratamento da hepatite B aguda. Então a gente viu lá que o paciente está positivando para o HBsAg e o anti-HBC IgM também está positivo. Na imensa maioria dos casos que o paciente tem hepatite B, o tratamento é de suporte. Hidratar, descansar, não consumir álcool, não consumir hepatotóxico, certo? Agora, o antiviral não é de rotina numa condição aguda, tudo bem? Diferente da hepatite crônica, que é uma outra condição, tá? Indicações de antiviral, tenofovir ou entecavir. Hepatite fulminante, ou seja, quando o paciente tem uma insuficiência hepática aguda, NR acima de 1,5, com encefalopatia, o paciente com doença hepática prévia, tá? Ou rapidamente progressiva para falência hepática. Insuficiência hepática aguda, como eu disse, está aqui. Evolução grave ou prolongada, quando a bilirrubina começa a ficar persistente, começa a piorar. E o candidato a transplante hepático. Aí sim, na hepatite aguda você faz uso de antiviral, tá certo? A gente vai discutir em outros slides quando que a gente trata e como que a gente trata a hepatite crônica, tá? Que aí é outra coisa. Muito bem. Mensagem-chave: hepatite aguda, tratamento de suporte. Em formas graves ou perspectiva de transplante é que você vai usar tenofovir e outras medicações. Hepatite C. Hepatite C, a gente está falando aqui de um vírus também de RNA, que tem mais de 100 cepas, 7 genótipos, e por essa alta taxa de mutação, nós não temos vacina. A epidemiologia no Brasil é que 0,7% dos brasileiros têm um anti-HCV positivo e 700 mil têm a viremia ativa, ou seja, o HCV RNA positivo, tá? Quais são as formas de transmissão desse paciente? O principal é sangue. Depois a gente tem a via sexual, que é baixa infectividade, próximo do HBV. Perinatal também é baixo. E o aleitamento é permitido, porque o leite não transmite o vírus para a criança, para o bebê que está se amamentando. Agora, se essa mãe tiver fissuras mamilares sangrantes, aí você tem que cessar, tem que contraindicar a amamentação. A clínica da hepatite C, o início dela é de 4 a 12 semanas após a exposição. Nós temos a infecção aguda, e aqui interessante, 80% dos pacientes vão ser assintomáticos e 20% vão ser assintomáticos, os sintomas vão parecer muitas outras hepatites. Só que o problema da hepatite C é o quê? A taxa de cronificação. Até 80%, 90% dos pacientes vão cronificar. 20% tem cura espontânea, principalmente mulheres abaixo de 40 anos e o paciente que evoluiu para icterícia, tá bom? Os exames aqui pra gente, de novo, a gente vai sempre pedir as aminotransferases e todas as relações de sorologias das outras hepatites. E o diagnóstico é
a gente tem a suspeita, pede primeiro o anti-HCV. Se vier negativo, já descartou a relação, tá? Mas se vier positivo, a gente pede a técnica de PCR, o HCV-RNA. Se for detectável, infecção ativa trata. Se for não detectável, pode ser uma infecção passada, tá certo? Muito bem. E aí nós temos, inclusive, já um resumo, que a resposta viral sustentada é quando o HCV-RNA está indetectável, e aí a gente marca como 12 semanas após o término do tratamento, ou 24 semanas, e aí a cura virológica. O tratamento ele dura de 8 a 12 semanas, a gente vai discutir isso mais na aula de hepatite crônica, então não vou me estender muito, mas em resumo, não tem vacina, e dificilmente você vai tratar a relação aguda, porque ela é muito assintomática, tá? A hora que a gente for discutir a relação crônica da hepatite C, eu vou dar mais detalhe no tratamento. Hepatite D e E. Hepatite D do vírus Delta é também um RNA, mas é um RNA defectivo. Ela tem que ter aqui junto a hepatite B, tá? Por quê? Se você tiver uma chamada superinfecção, ou seja, o paciente tem hepatite B crônica e depois é infectado, aí a hepatite D ela ajuda a hepatite B a cronificar. A co-infecção é quando você tem uma hepatite aguda do tipo B e aí você também ao mesmo tempo se infecta com a hepatite tipo D, tá bom? O tratamento você tem então na hepatite D crônica o PEG interferon alfa por 48 semanas e se o paciente tiver hepatite B ativa a gente usa o tenofovir, tá certo? Basicamente, a hora que você pensar em hepatite D, você tem que pensar na hepatite B. Já a hepatite E, ela é também um vírus de RNA, fita simples, e a transmissão dela é fecal oral, certo? Pouquíssimo cobrado em prova, tá? Não existe vacina e não vi até hoje uma questão muito aprofundada dessa relação, tá certo? A gente vai ver na próxima aula as hepatites crônicas a partir das hepatites virais. E aí a gente vai discutir mais hepatite B e hepatite C para detalhar alguns tratamentos, tá certo? Agora foi uma aula mais de introdução nesse tema, eu sei que é bastante denso, mas eu vou trazer bastante questão para vocês, ok? Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, tchau.